Existe uma verdade difícil que quase ninguém gosta de ouvir. A maioria das pessoas não sofre por causa do mundo. Sofre por causa da própria mente. Ansiedade, raiva, frustração, medo do que os outros pensam. Tudo isso nasce dentro da mente humana. Mas há mais de 2000 anos, filósofos como Marcos Aurelius, Epictetos e Sêneca descobriram algo poderoso. A verdadeira liberdade não vem de controlar o mundo. Ela vem de controlar a própria mente. E hoje, você vai descobrir 8 leis brutais do estoicismo que podem literalmente reprogramar a forma como você pensa, reage e enfrenta a vida. Leis que foram usadas por imperadores, guerreiros e grandes pensadores para manter a calma em meio ao caos. Mas aqui vai um aviso importante. Se você aplicar essas leis, algumas pessoas podem até estranhar a mudança, porque quando alguém desenvolve uma mente realmente forte, ela para de reagir a tudo. Ela para de se abalar facilmente e começa a viver com um tipo de força interior que poucas pessoas possuem. Então preste muita atenção, porque uma dessas leis pode mudar completamente a forma como você enxerga seus problemas hoje. E antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta simples. Você acredita que é possível desenvolver uma mente tão forte que nada ao seu redor consiga te abalar? Se a resposta for sim, escreva aqui nos comentários: mente inabalável. Esse pequeno gesto é mais do que um comentário. É um compromisso com você mesmo de começar a desenvolver uma mente mais forte a partir de hoje. Agora respire fundo, e vamos começar com a primeira lei brutal do estoicismo. Lei 1. O mundo não se importa com seus sentimentos. Essa é uma das verdades mais duras e, ao mesmo tempo, mais libertadoras do estoicismo. O mundo não vai parar porque você está triste. A vida não vai desacelerar porque você teve um dia ruim. Os desafios continuam aparecendo. As pessoas continuam cometendo erros e as circunstâncias continuam mudando. Muitas pessoas passam grande parte da vida esperando que o mundo seja mais justo, mais fácil, mais compreensivo. Mas os estoicos entendiam algo diferente. Eles sabiam que esperar que o mundo se adapte aos seus sentimentos é uma das maiores fontes de sofrimento. O mundo simplesmente é como é, e quando você aceita essa realidade, algo poderoso acontece. Você para de gastar energia tentando mudar aquilo que não depende de você, e começa a concentrar sua força na única coisa que realmente está sob seu controle: a forma como você reage. Foi exatamente isso que Epictetos ensinou. Ele dizia que existem 2 categorias na vida: aquilo que está sob seu controle e aquilo que nunca esteve. E a maioria das pessoas sofre porque vive tentando controlar a segunda. Quando alguém te critica, você não pode controlar o que foi dito, mas pode controlar sua reação. Quando algo inesperado acontece, você não pode voltar no tempo, mas pode escolher como vai lidar com aquilo. Essa simples mudança de mentalidade pode transformar completamente sua vida, porque quando você entende que o mundo não precisa ser perfeito para que você permaneça forte, você começa a desenvolver uma mente muito mais estável. Agora pense por um momento. Quantas vezes algo pequeno arruinou completamente o seu dia? Um comentário, uma crítica, uma frustração inesperada. Os estoicos ensinavam que uma mente disciplinada não reage automaticamente a tudo o que acontece. Ela observa, ela analisa, e só então decide como responder, e isso cria uma enorme diferença entre 2 pessoas diante da mesma situação. Uma se desespera, a outra permanece calma. Se essa reflexão já fez sentido para você, escreva nos comentários: controle interior, porque é exatamente aí que começa a verdadeira força mental. Lei 2. Nem tudo merece sua reação. Vivemos em uma época em que as pessoas reagem a tudo. Comentários na internet, discussões, críticas, pequenas provocações. Qualquer coisa parece suficiente para desencadear uma resposta emocional imediata. Mas os estoicos viam isso como um grande erro. Eles acreditavam que uma mente verdadeiramente forte não reage a tudo.
Ela escolhe cuidadosamente quando reagir. E principalmente, quando permanecer em silêncio. Para Marcos Aurelius, grande parte dos conflitos da vida simplesmente não merecem nossa energia. Imagine duas pessoas diante da mesma provocação. A primeira responde imediatamente. Fica irritada, discute, perde tempo tentando provar que está certa. A segunda apenas observa, respira e decide que aquilo não é importante o suficiente para perturbar sua paz. Quem você acha que tem mais controle sobre a própria mente? A pessoa que reage a tudo? Ou aquela que escolhe suas batalhas? Existe um tipo de poder silencioso em não reagir. Quando você deixa de responder a cada provocação, quando para de justificar suas decisões para todo mundo, quando não sente necessidade de provar algo o tempo todo, as pessoas começam a perceber algo diferente em você, uma calma, uma estabilidade, uma força que não depende da aprovação dos outros. Mas desenvolver essa habilidade exige disciplina. Porque a mente humana tem uma tendência natural de reagir imediatamente, especialmente quando o ego é ferido. Por isso os estoicos treinavam algo muito simples: a pausa. Antes de reagir, espere, observe, pergunte a si mesmo: isso realmente merece minha energia? Na maioria das vezes, a resposta é não. E se você está começando a perceber o valor dessa mentalidade, comente aqui. Calma é poder, porque muitas vezes a maior demonstração de força não está na reação, mas no controle. Lei 3. Se você depende da aprovação dos outros, nunca será livre. Existe uma prisão invisível que prende milhões de pessoas todos os dias. Ela não tem muros, não tem correntes, mas controla completamente a forma como muitos vivem. Essa prisão se chama necessidade de aprovação. Muitas pessoas passam a vida tentando agradar todo mundo. Escolhem o que dizer para não desagradar. Tomam decisões baseadas no que os outros vão pensar. E escondem quem realmente são, para serem aceitas. Mas existe um problema nisso. Quando sua felicidade depende da opinião das pessoas, sua paz sempre estará nas mãos delas. Basta uma crítica para destruir seu humor. Basta um comentário negativo para gerar insegurança. Os estoicos entendiam isso profundamente. Por isso Epictetos dizia algo muito direto: se você quer melhorar, esteja preparado para ser visto como estranho, porque quando você começa a pensar por si mesmo, nem todo mundo vai entender. E tudo bem. A verdade é que as pessoas sempre terão opiniões. Algumas vão te admirar, outras vão te criticar, algumas vão te apoiar, outras vão duvidar de você. Mas nenhuma dessas opiniões define quem você é. Seu valor não está nas palavras dos outros. Seu valor está nos seus princípios. Quando você começa a viver de acordo com aquilo que acredita ser correto, algo poderoso acontece. A necessidade constante de aprovação começa a desaparecer. E no lugar dela surge algo muito mais forte: liberdade interior. Agora pense comigo. Quantas decisões você já deixou de tomar por medo da opinião de alguém? Quantas vezes você deixou de fazer algo que queria, por medo de julgamento? Talvez esteja na hora de mudar isso. Se você acredita que sua vida deve ser guiada pelos seus princípios, e não pela opinião dos outros, comente aqui: eu escolho ser livre. Porque a verdadeira liberdade começa quando você para de viver para agradar todo mundo. Lei 4. O que te irrita revela o que te controla. Existe uma frase poderosa na filosofia estoica. Ela diz que aquilo que te irrita revela aquilo que ainda tem poder sobre você. Pare por um momento e observe sua própria vida. O que normalmente te irrita? Críticas, desrespeito, pessoas que discordam de você, situações fora do seu controle. Cada reação emocional intensa é como um espelho. Ela revela algo dentro de você que ainda precisa ser trabalhado. Por isso, Marcos Aurelius refletia constantemente sobre suas próprias emoções. Ele entendia que perder o controle emocional era uma forma de fraqueza. Não porque sentir emoções seja errado, mas porque reagir sem consciência coloca sua paz nas mãos das circunstâncias. Imagine alguém que se irrita com qualquer comentário negativo.
Essa pessoa está permitindo que qualquer desconhecido tenha controle sobre seu estado emocional. Agora imagine alguém que ouve a mesma crítica e simplesmente analisa se existe algo útil nela. Se houver, aprende. Se não houver, segue em frente. Qual dessas duas pessoas parece ter mais domínio sobre si mesma? Os estoicos acreditavam que a verdadeira força mental aparece quando você aprende a observar suas emoções, sem ser dominado por elas. Isso não significa se tornar frio. Significa se tornar consciente. Porque quando você entende o que te irrita, você começa a entender o que ainda precisa fortalecer dentro de si. E essa consciência é o primeiro passo para o autodomínio. Se você acredita que dominar suas emoções é um dos maiores sinais de força, comente aqui. Eu domino minha mente. Porque quando sua mente está sob seu controle, nada ao seu redor consegue facilmente te abalar. Transição para a Lei 5, gancho de retenção. Até agora você viu 4 leis poderosas, mas a próxima pode ser uma das mais transformadoras de todas. Ela explica por que algumas pessoas permanecem fortes, mesmo em momentos extremamente difíceis, enquanto outras se quebram diante de pequenos problemas. E tudo isso depende de uma única mudança de perspectiva. Então respire fundo. Porque a 5ª lei estoica pode mudar completamente a forma como você encara os desafios da sua vida. Lei 5. Os obstáculos não são o problema. Sua interpretação. Existe algo curioso sobre os desafios da vida. 2 pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação, mas reagir de formas completamente diferentes. Uma se desespera. A outra permanece firme. Uma vê o problema como uma injustiça. A outra vê aquilo como uma oportunidade de crescimento. O que cria essa diferença não é o problema em si. É a forma como a mente interpreta o problema. Essa era uma ideia central na filosofia de Marcos Aurelius. Ele acreditava que muitas vezes não são os eventos que nos perturbam, mas o significado que damos a eles. Imagine alguém que enfrenta uma dificuldade no trabalho. Essa pessoa pode pensar: isso é um desastre. Nada dá certo para mim. Ou pode pensar: esse desafio pode me ensinar algo. A situação externa é a mesma, mas a experiência interna é completamente diferente. Os estoicos sabiam que não podemos evitar todos os obstáculos, mas podemos decidir como enxergá-los. Quando você começa a encarar desafios como oportunidades de desenvolver força mental, algo muda dentro de você. Problemas deixam de parecer ameaças. Eles se tornam treinamento para a mente. E aos poucos, você percebe algo poderoso. Cada dificuldade enfrentada com consciência fortalece sua capacidade de lidar com a próxima. Agora, pense por um momento. Algum desafio que você enfrentou no passado acabou te tornando mais forte hoje? Se a resposta for sim, comente aqui. Obstáculos me fortalecem. Porque muitas vezes aquilo que parecia um problema era apenas um professor disfarçado. Lei 6. A maior vitória é dominar a si mesmo. Muitas pessoas passam a vida tentando conquistar coisas externas. Status, reconhecimento, poder, dinheiro. E embora nada disso seja necessariamente errado, os estoicos acreditavam que existe uma conquista muito mais difícil e muito mais valiosa: dominar a própria mente. Para Sêneca, aquele que domina a si mesmo se torna verdadeiramente invencível. Porque quando sua mente está sob seu controle, circunstâncias externas perdem grande parte do poder que tinham sobre você. Imagine 2 pessoas diante de uma situação difícil. A primeira perde o controle emocional, reage com raiva, toma decisões impulsivas. A segunda respira, observa e responde com consciência. Quem tem mais poder nessa situação? A pessoa que reage automaticamente ou aquela que escolhe como agir? Dominar a si mesmo significa desenvolver algo raro no mundo moderno: disciplina emocional. Significa não agir apenas porque algo te irritou. Não desistir apenas porque algo ficou difícil. Não mudar seus valores apenas porque alguém discordou de você.
Significa permanecer fiel aos seus princípios, mesmo quando ninguém está olhando. E quando alguém desenvolve esse tipo de força interior, as circunstâncias externas deixam de definir sua paz. Se você acredita que a verdadeira força começa com o autodomínio, comente aqui: eu controlo minha mente. Porque quem domina a própria mente já venceu a batalha mais importante. Agora chegamos a uma das leis mais profundas do estoicismo, uma ideia que pode parecer desconfortável no início, mas que tem o poder de transformar completamente sua forma de viver. Essa lei lembra algo que muitas pessoas tentam evitar pensar, mas que, quando compreendido corretamente, torna cada momento da vida muito mais valioso. Lei 7. Lembre-se de que tudo é temporário. A vida está em constante movimento. Nada permanece exatamente igual para sempre. Momentos bons passam. Momentos difíceis também passam. Relacionamentos mudam. Circunstâncias mudam. Até mesmo nós mudamos. Os estoicos refletiam constantemente sobre essa verdade. Não para gerar tristeza, mas para desenvolver clareza sobre o que realmente importa. Quando você lembra que tudo é temporário, duas coisas começam a acontecer. Primeiro, você aprende a valorizar mais os momentos bons. Pequenas coisas que antes passavam despercebidas começam a ter mais significado. Uma conversa, um dia tranquilo, um momento de paz. Segundo, você percebe que as dificuldades não são permanentes. Aquilo que hoje parece um grande problema pode se tornar apenas uma lembrança no futuro. Essa perspectiva cria algo extremamente poderoso. Equilíbrio emocional. Você aprende a não se apegar excessivamente ao que é bom e também a não se desesperar diante do que é difícil. Porque tudo faz parte do fluxo da vida. Agora pare por um momento e reflita. Se você realmente soubesse que tudo é temporário, você continuaria gastando tanta energia com coisas pequenas? Se essa reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários. Tudo passa. Porque às vezes lembrar disso é suficiente para trazer paz à mente. A próxima lei talvez seja a mais poderosa de todas. Ela resume praticamente toda a filosofia estoica. E se você realmente entender essa ideia, sua forma de enfrentar a vida pode mudar completamente. Lei 8. Sua mente pode se tornar inabalável. No final das contas, toda a filosofia estoica aponta para uma única direção: desenvolver uma mente tão forte que nada externo tenha o poder de destruí-la. Isso não significa viver sem emoções, nem significa ignorar dificuldades. Significa desenvolver algo muito mais raro: estabilidade interior. Uma mente inabalável não entra em pânico diante de problemas, não se perde em raiva diante de críticas, não depende da aprovação constante das pessoas. Ela observa, analisa e escolhe conscientemente como reagir. Foi exatamente isso que permitiu que pessoas como Marcos Aurélio governassem um império inteiro, enquanto enfrentavam guerras, crises e pressões imensas. Porque no final, a verdadeira força não vem do poder externo. Ela vem da capacidade de manter sua mente em equilíbrio, mesmo quando o mundo ao redor parece caótico. E talvez essa seja a pergunta mais importante que você pode fazer a si mesmo hoje. Você quer continuar reagindo automaticamente às circunstâncias? Ou quer começar a desenvolver uma mente que realmente controla suas próprias respostas? Se você quer se tornar mentalmente mais forte, escreva agora nos comentários: mente inabalável. Porque toda transformação começa com uma decisão. E talvez hoje seja o momento de começar a treinar sua mente para se tornar mais forte do que qualquer desafio. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido algo importante. A maioria das batalhas mais difíceis da vida não acontece no mundo externo. Elas acontecem dentro da mente. É ali que surgem as dúvidas, os medos, as frustrações, a raiva. Mas também é ali que nasce a verdadeira força. Os filósofos estoicos como Marcos Aurélio, Epicteto e Sêneca dedicaram suas vidas a entender algo que poucas pessoas realmente dominam: o poder de controlar a própria mente.
Porque quando você desenvolve essa habilidade, o mundo pode continuar caótico, as pessoas podem continuar tendo opiniões, problemas podem continuar surgindo, mas algo dentro de você permanece firme, calmo, estável, inabalável. E talvez essa seja uma das maiores conquistas que um ser humano pode alcançar. Não riqueza, não fama, mas paz interior. A capacidade de manter sua mente em equilíbrio, mesmo quando tudo ao redor parece fora de controle. Agora eu quero te fazer uma última pergunta. Se você realmente aplicasse essas 8 leis estoicas na sua vida diária, como sua forma de reagir aos problemas mudaria? Talvez você se irritasse menos. Talvez se preocupasse menos com a opinião dos outros. Talvez começasse a ver os desafios como oportunidades de crescimento. E aos poucos, sua mente se tornaria mais forte do que qualquer circunstância. Agora me diga algo nos comentários. Qual dessas leis mais falou com você? Foi aprender a não reagir a tudo? Ou entender que os obstáculos podem fortalecer sua mente? Ou talvez perceber que tudo na vida é temporário? Escreva aqui embaixo. Eu realmente quero saber. E se você quer continuar desenvolvendo uma mentalidade forte baseada na filosofia estoica, acompanhe o canal. Porque às vezes, uma única ideia pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida. E lembre-se sempre de uma coisa. O mundo pode tentar te testar de muitas maneiras, mas quando sua mente está sob seu controle, nada pode realmente te quebrar.